Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 408. Então, 408 é a sequência. Olha só para você ver no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é uma sequência da pergunta 776 do Livro dos Espíritos. É estado de natureza. Olha só, a alma, quer dizer, o eu vou tratar como o eu, vai ficar melhor assim, o eu. Dissemos, vem de Deus. Leon Denis disse, vem de Deus. Ele não disse aqui, foi criada por Deus. Ele não disse aqui, o eu foi criado por Deus. Sequência. É em nós o princípio da inteligência e da vida. É lógico, é o princípio da inteligência e da vida. Só que você tem que entender uma coisa. Na centelha de Deus, nesta centelha, encontra-se nesta centelha. Você entendeu? Encontra-se nesta centelha tudo nela já condicionado a que ela, durante o percurso que ela irá percorrer, assim que ela se desprender de Deus, olha só para você ver, nesta centelha encontra-se tudo nela, você entendeu? Encontra-se tudo nesta centelha, tudo que ela irá percorrer durante o seu trajeto por todo e sempre. Por todo e sempre. Porque esta centelha, que é o eu, você vai entender daqui a pouco mais coisas. Essa centelha, ela é nada mais, nada menos que uma célula de Deus. O eu é nada mais, nada menos que uma célula de Deus. E esta célula, ela já possui tudo aquilo que lhe favorece
durante o seu percurso todo evolutivo. Porque ela não só fazia, não é porque ela se desprendeu do corpo de Deus que ela segue o seu curso evolutivo. Porque nada se desprende do corpo de Deus. Porque não existe universos paralelos onde do corpo de Deus para uma outra região aquela célula seja transferida. Há apenas uma, vamos dizer assim, uma migração de um estado evolutivo que aquela centelha, que aquela célula se encontra, para uma outra fase evolutiva. O que equivale a dizer que estas centelhas de Deus, por todo e sempre, não só existiram, como após essa migração para uma matéria diferenciada de todas as matérias que existem nos universos e em todas as dimensões por toda a eternidade. Você entendeu? Durante esse período que ela migra para esta matéria, você vai ver essa migração. Não só no corpo de Deus, esta centelha que possui as mesmas propriedades do corpo de Deus. Eu estou usando esse termo corpo, que é pejorativo, mas porque falta outro termo, só para você entender. Durante o período cósmico, eterno, fazendo parte do corpo de Deus, que migra para uma matéria diferenciada, e você vai ver essa matéria diferenciada logo mais à frente, não só no corpo de Deus, esta centelha sempre evoluiu. A centelha evoluiu. A centelha evolui independente de Deus, mesmo fazendo parte de Deus. Você conseguiu entender isso? É uma centelha, o eu nosso, é uma centelha de Deus que por todo e sempre, eterno tanto quanto o Pai. Olha só para você como é que é as coisas. Independente do Pai,
em matéria de evolução, porque o Pai nunca evoluiu, nunca precisou evoluir, mas esta matéria, esta centelha, estas centelhas sempre evoluirão, mesmo fazendo parte do corpo de Deus. Quando chegou o momento da migração desta centelha para a matéria diferenciada, olha só para você ver como que é as coisas. Esta centelha trazia em si toda a condição para lhe manter por toda a eternidade. Que para Deus não tem passado, nem futuro, nem tempo, nem espaço, e sim só princípio, e sim só presente. Mas naquela condição, aquela centelha e aquela matéria diferenciada, a qual a centelha naquela matéria foi depositada como um espírito, um perispírito que se ocupa de um corpo físico. Esta centelha se ocupou de um corpo, se ocupou de uma matéria, aliás, essa centelha se ocupou de uma matéria, e dali em diante, antes, um tempo que nós não temos, um tempo que nós não temos condições de avaliar que tempo este permaneceu esta centelha nesta matéria em estados latentes, em mundos primitivos, em reinos primitivos. Quantos bilhões de anos-luz nós não temos noção, mas que ali permaneceu até a determinação do Pai de uma mudança de um reino para outros reinos bilhardários. Que isso quero dizer? Bilhardários. Que antes do que todos acreditam como sendo o princípio de tudo, bilhões de outros reinos primitivos
letárgicos. Aquela centelha acoprada, submergida, ou melhor, submersa, né? Ou emergida, não, é submersa mesmo, né? Naquela matéria diferenciada se encontrava até que um dia, de acordo com a vontade do Pai, através de uma matização de reinos em reinos, esta centelha em processo de evolução essa centelha em processo de evolução, juntamente com esta matéria em processo de evolução, essa matéria diferenciada, em estágios primitivos, começou o teu percurso. Você entendeu? E muitos outros atributos. Esta centelha, juntamente com esta matéria, elas conquistaram. Só que atributos esses anteriores ao conhecimento das leis do Criador, porque permaneceu um período eterno nestas condições letárgicas. Centelha, matéria diferenciada, mas evoluindo, porque eu não sei se você consegue recordar. Dissemos agora há pouco que esta centelha se desprendeu do Pai, mas que no Pai ela encontrava-se em processo de evolução. Então esta centelha no Pai sempre evoluiu, independente do Pai, porque o Pai nunca evoluiu e nunca precisou evoluir. Mas tudo aquilo que é aurido do Pai evolui incessantemente, não importando o estágio, o tempo. Por isso que para Deus não existe espaço, tempo, passado, futuro. Existe a sua vontade. É a que rege tudo. Agora é de extrema importância que essa centelha, esta matéria diferenciada, nestes reinos anterior ao que todos classificam como princípio inteligente, você entendeu? Essa centelha, ela mudou de reinos, sempre batalhou, lutou,
para chegar um dia à condição do estado em que todos nós conhecemos, dito pelos bons espíritos, o princípio inteligente, que é o momento em que aquela centelha, aquela matéria diferenciada, passaria a partir daquele ciclo em diante, que seriam novos reinos, mas reinos onde o que antes elas não conseguiram amealhar o conhecimento de Deus, dali em diante elas já conseguiriam amealhar, porque até ali elas conseguiram chegar. Mas isso foi milhões de reinos até chegar aquele estágio, até chegar aquele período. Então, por isso que os bons espíritos classificam aquele momento como princípio inteligente. Mas o caminho é longo, o percurso é longo e é de extrema importância que não é só o princípio inteligente, aqueles que um dia se tornarão homos erectos, e sim todos os seres que compõem todos os reinos daquele momento em diante, mineral, vegetal, animal, sempre existiu também por todo e sempre, como o eu que um dia viria a adquirir o princípio inteligente. Olha só para você ver. Parece difícil, não parece? Mas não tem nada difícil. É só você entender de que depende exclusivamente do processo evolutivo e que tudo emana do Criador, porque tudo já encontra-se pronto, necessitando apenas que cada ser, ao desagregar-se do Criador, entenda bem esse desagregar, ele siga o teu curso evolutivo, reformando, retocando, não podendo nos esquecer de dizer que esse termo desagregando é apenas por falta de termos, porque ninguém se desagrega do Criador. Você tem que entender que todos os reinos anteriores ao princípio inteligente, quando a centelha divina foi introduzida, agregada à matéria diferenciada,
posteriormente tratada como princípio inteligente, não sabemos quantos bilhões de anos depois. Depois que cada um toma o seu rumo na evolução, onde cada ser, cada eu, cada centelha, na forma de uma ameba, na forma de uma célula, estagiam no mineral, no vegetal, no animal. Está entendendo? E toda vez que esta célula estagiando-se em um desses reinos, ela nutre proteínas, ela nutre substâncias que a mantém naquele estágio por um tempo indeterminado. Vamos para o outro vídeo, mas continue porque vai dar sequência esse assunto, hein?